Um pouco para falar sobre beleza sustentável, né? Como que a gente está se cuidando nesses novos tempos? O planeta está passando por um cinturão de fótons, a gente está entrando aí numa nova era e a gente está aqui também para falar sobre como que a gente se cuida, né? A gente vê várias pessoas falando sobre como que a gente está se alimentando, que é eu sempre estou divulgando isso também no meu Instagram, a importância do alimento que a gente consome e a gente não poderia deixar de falar da maneira como a gente está cuidando da nossa pele, como que a gente está se cuidando. Né? Eu queria começar falando sobre o conceito das 5 peles. Né? Eu conheci esse conceito através da Carol Cronenberg, que é uma chefe cosmética. A gente se conheceu na Leda Nagli, quando a gente foi dar uma entrevista para o Sem Censura. Eu fui falar sobre musculatura facial e ela foi falar sobre cosmética consciente. E a Carol, ela trabalha com esse conceito das 5 peles, que eu também adotei aqui para a vida quântica, né? O conceito é de um arquiteto austríaco e ele fala que a gente tem que cuidar não só dessa pele aqui, mas das nossas 5 peles. Então ele considera a primeira pele a nossa epiderme, a segunda pele a nossa roupa, né? Como que a gente lava a nossa roupa, a qualidade da roupa que a gente escolhe, esse consumismo exagerado que a gente vem enfrentando por aí. E não existe nada fora no planeta, né? A gente vai ficar consumindo e quanto mais a gente consumir e comprar, e para onde vai tudo isso, né? Então, para a gente dar preferência para material reciclável. A terceira pele é a nossa casa, como que a gente cuida da nossa casa, como que a gente limpa a nossa casa, quais os materiais de limpeza, né, estão fazendo bem para a nossa saúde, para a nossa respiração. A quarta pele é a cultura, né, aquilo que você escuta, do que você tem se alimentado, qual informação você tem se alimentado, né? Você está assistindo televisão, você está assistindo noticiário, existe várias pessoas que têm muito interesse que a gente seja igual o boi de manada, que a gente seja manipulado. Né? E para a gente ser manipulado, nada melhor do que jogar medo na gente. Então enche a gente de medo, enche a gente de notícias horríveis para a gente perder a nossa confiança, perder a nossa certeza que tem alguém supremo cuidando da gente. E com medo fica mais fácil das pessoas manipularem a gente. Então, uma outra pele é a nossa cultura, a nossa informação, né? O que você tem escutado, qual recado a sua música traz para você. Ela te deixa com uma vibração mais aumentada ou ela te deixa com uma vibração menor. E a quinta pele é o planeta, né? Não existe nada fora. Se você acha que você compra um monte de coisa e depois pode jogar fora, a maneira como você embala as coisas que você compra, como você joga tudo que você usa, né? O plástico que envolve o cosmético, tem algumas. Agora a gente está ouvindo falar bastante do plástico, que em 2050, se a gente não tomar providência, vai ter mais plástico no mar do que peixe. Então fica aí o meu alerta, eu sempre vou estar falando sobre isso. E hoje eu tô aqui para falar o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode se cuidar? Como que vocês estão se cuidando? O que eu tô vendo por aí eu tenho muitas pessoas no Rio de Janeiro que vão até meu consultório que conforme vão envelhecendo ficam mal com o envelhecimento, né? E na verdade a gente envelhece porque o envelhecimento tira a gente da zona de conforto, né? Tira a gente da nossa zona de conforto justamente para a gente evoluir, porque senão ia ser muito fácil, né, ficar sempre do mesmo jeito. E a vida está sempre mudando, e se a gente não se adaptar a todas essas mudanças, a gente fica mofado, igual a água parada. Se a gente é 70% de água, se a gente fica parado, a gente mofa porque 70% da gente é água. Então eu vejo assim essa busca pela estética e pelo imediatismo, né? Então muitas pessoas recorrendo a um número absurdo de botox, preenchimentos,
muitos procedimentos estéticos que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Se a gente pensar, as nossas avós, elas não utilizavam tantos recursos artificiais como se tem usado hoje em dia, né? E as brasileiras estão aí num ranking, brasileiras, chinesas e americanas. Elas estão num ranking absurdo de cirurgia plástica, de procedimentos altamente invasivos. Gente, nada contra quem faz, né? Cada um com a sua consciência, cada um vai fazer aquilo que tem sentido, que tem significado, mas eu tô aqui para chamar a atenção que existem outras coisas pra gente olhar, né? Pra gente se olhar. Alguém colocou aqui ego. Na verdade, ego é quando a gente faz alguma coisa, né? Quando a gente se cuida porque o outro tá cuidando. Então, a amiga fez botox, também tem que fazer botox. Ah, então eu tenho que ficar com uma aparência para agradar o outro, né? Isso é ego. É diferente da autoestima, quando você faz uma coisa para se agradar, né? Eu sou extremamente vaidosa, eu sempre gostei muito de espiritualidade, sempre gostei muito de coisas de beleza. Então, a física quântica, ela entrou na minha vida, ela foi muito libertadora, porque desde novinha eu sempre tive um gosto muito grande pelo universo da estética e eu vejo assim como meu propósito de vida ressignificar essa estética, né? Ressignificar para ver como que essa estética ela pode ajudar muitas pessoas a evoluírem. O autocuidado é muito libertador, né? E agora, como se cuidar é que são elas. Vocês sabiam que existe muito interesse, a indústria do cosmético, ela tem muito interesse em que a gente fique com uma baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima consomem mais, né? Vão comprando aquilo que vem na frente. E se a pessoa não tem dinheiro, ela vai comprar um primeiro batonzinho que ela enxerga na frente, e esses produtos chineses a gente sabe que estão cheios de metal pesado, né? O batom, por exemplo, ele tá cheio de chumbo. Então existem, para você ver se o seu batom tem chumbo ou não, você pode pegar um batom, passar aqui na pele, pegar algum objeto de ouro e esfregar onde você passou o batom. Se ficar preto é porque o seu batom tem chumbo, então ele tem metal pesado. E às vezes a gente se preocupa tanto com alimento para estar adquirindo um alimento sem agrotóxico, um alimento orgânico e se esquece daquilo que a gente está usando, né? Quantos cremes a gente utiliza no dia a dia que tem parabeno. Existe um site, depois eu vou colocar o nome do site aqui, para você colocar o cosmético que você está utilizando e o site dá uma nota para o seu cosmético, para saber o que tem, né, quais os ingredientes tem naquele cosmético que pode estar favorecendo o seu rejuvenescimento ou não, pelo contrário. Um outro trabalho que eu gosto muito é da Marcela Rodrigues, do site A Naturalíssima. Lá vocês encontram também alguns artigos que falam sobre cosmética consciente. E tem muito... Joana... então, e tem muito... Peraí, eu desconcentrei aqui, tô lendo. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar o raciocínio e quando acabar, vocês me mandam as dúvidas, aí a gente deixa um tempinho pro bate-papo. Então, o parabeno, por exemplo, que tem muito creme anti-ruga que tem parabeno. Parabeno é um conservante. E se você ficar utilizando cosméticos com parabeno, você vai estar destruindo sua fibra de colágeno, né? Então, sempre quando a gente vai trabalhar com alguma coisa, o universo manda o desafio pra gente. E desde novinha eu sempre tive bochecha muito flácida, porque eu respirava pela boca, por isso até que eu fui fazer fonoaudiologia. E eu falava, meu Deus, será que eu vou ter que fazer uma plástica? Porque minha bochecha está despencando. E para ajudar, eu tinha muita acne, muita.
E os tratamentos convencionais não resolveram o meu problema. Pelo contrário, só piorava e aí mais aumentava a minha busca em relação a isso. Então eu fiz fonoaudiologia, depois fui me especializando em musculatura da face e quando eu descobri a fonoaudiologia estética eu me apaixonei, só que eu ainda achava que faltava algo. Foi quando eu descobri a física quântica e descobri como que as emoções têm um papel fundamental na musculatura facial. Então, nesses 20 anos atendendo pessoas com dificuldade em relação à musculatura, eu fui criando esse método de rejuvenescimento quântico. E sempre tive muita vontade de reunir de alguma maneira tudo que eu estava aprendendo, né? Tudo, não só bebendo na fonte da fonoaudiologia, mas em outras fontes também. Né? O mestrado de engenharia biomédica me ajudou, me abriu novos horizontes para novas linhas, para entender ainda mais como eu poderia ajudar essas pessoas a rejuvenescer de uma maneira natural, né, de uma maneira que também considerasse o ser humano que está ali, que não fosse uma coisa que reforçasse ainda mais o ego, né, para atender expectativas de fora, né, mas sim expectativas da própria pessoa. Né? O autocuidado, gente, ele é muito libertador. A gente nem imagina quanto poder a gente tem nas nossas mãos e no nosso trabalho. E é isso que eu proponho para vocês, é esse trabalho. Então, eu desenvolvi esse curso, o Natural Face, ele vai ser lançado sexta-feira agora no Congresso de Saúde e Terapia Quântica, o congresso mais famoso que tem no Brasil de saúde quântica. Ele acontece uma vez no ano e cada ano a gente tem a participação de um profissional. E esse ano a gente vai ter a participação do Deepak Chopra, né, que é um médico, um guru indiano, que está na Califórnia hoje, tem um centro lá de rejuvenescimento. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Ele tem mais de 85 livros. No último congresso, eu não sei se alguém assistiu, eu falei sobre as 7 leis espirituais do sucesso, mas ele tem a cura quântica. Eu super indico a cura quântica para vocês lerem, para quem quer entender um pouco de saúde quântica, como que a medicina quântica funciona. Esse livro do Deepak vai estar bem legal. E na sexta-feira eu vou abrir esse meu curso online, né? Eu vou abrir para as pessoas, para quem tiver interessado em fazer parte desse universo, para saber se cuidar de uma maneira muito natural. Vai ter exercício físico, exercício facial, mas o exercício que eu trabalho, gente, não é ginástica facial. Não é ficar fazendo ginástica na frente do espelho, não é ficar fazendo careta. Tem um livrinho que eu peguei aqui que fala só sobre ginástica facial. E aqui tem um monte de exercício, eu vou passar alguns exercícios aqui com vocês para falar o que eu contraindico para vocês entenderem um pouco de músculo facial. Não adianta nada a gente trabalhar a estética se a gente não considerar a função. A gente usa os músculos da face o dia inteiro. 1 hora por dia a gente passa mastigando. A gente faz em média 2.000 deglutições por dia. Né? Então, a gente sorri, o músculo da face é totalmente diferente do músculo do corpo. O corpo, eu trabalho com pontos fixos, né? O músculo sai de um osso e se insere no mesmo osso em outro ponto. O rosto não, eu tenho origem num lugar, inserção na pele, inserção em outro músculo, justamente para acontecer a mímica facial, né? Para mostrar as nossas emoções, para contar um pouco dos meus sentimentos. Então, nada mais justo do que juntar esse trabalho, né? Entender como eu estou utilizando a musculatura no dia a dia para utilizar esses músculos ao meu favor. Então, se eu mastigo mal, se eu durmo mal, se eu respiro mal, se eu falo não considerando esse equilíbrio de força, eu vou contribuir para a piora da estética, né? Então, sendo que se eu fizer um trabalho
que é a minha proposta no Natural Face, são movimentos fisiológicos. Eu não quero que a pessoa fique lá horas na frente do espelho fazendo um monte de exercício, não é isso. Mas eu quero que faça o exercício para conseguir colocar no dia a dia, colocar de uma maneira funcional, né? Se eu tem alguns movimentos, por exemplo, tá? Vamos pensar na mastigação. Aqui, ó, tá o côndilo, aqui tá a base do crânio, cavidade glenoide. Então, o meu côndilo, ele fica fazendo isso aqui, quando eu falo, quando eu abro a boca, né? E tem aqui no meio um disco articular. Quanto mais força eu coloco no meu masseter, para achar o masseter é só morder, o masseter pula. Então, quanto mais tensão eu coloco no meu masseter, e o papel do masseter, que é o principal músculo da mastigação, é elevar a mandíbula, quanto mais tensão eu ponho nesse músculo, mais força, mais ali, ó, o meu côndilo vai ficar mais enterrado e mais dificuldade vai ter para fazer o movimento. Repara só numa pessoa bem idosa mastigando, ela não tem lateralidade, né? Isso daqui fica todo amarrado, ela faz só o movimento de abrir e fechar a boca. Não é assim? Abre e fecha a boca. Quando eu me formei, eu trabalhei em posto de saúde, trabalhei em asilo, e quando eu ia desenvolver um trabalho com as pessoas idosas, e aí a gente trabalhava esse equilíbrio de força, né? Porque quanto mais tensão eu tenho aqui, menos força eu tenho aqui. Então o Natural Face não é só para trabalhar a estética, mas é um rejuvenescimento duradouro, para você chegar lá na frente, né, com 80, 90 anos, não ter que ficar limitando a sua vida, não pode viajar porque não pode comer um monte de coisa, porque tem refluxo, porque não consegue engolir, né, o movimento da laringe não é adequado. Para a gente engolir, não engasgar, o músculo da laringe tem que subir para a epiglote, descer o alimento ir para o esôfago e a gente não aspirar. Então, se eu ponho tensão aqui, esse músculo não vai conseguir subir, porque minha língua também tem que subir, né? Outra coisa importante na deglutição, se a deglutição acontece pro lado de dentro da boca, eu não vou ter ruga aqui, e eu vou fortalecer isso aqui, vou fortalecer a minha laringe, eu vou garantir uma deglutição adequada. Só que isso deve ser trabalhado desde muito cedo, né? Quando as pessoas me perguntam qual que é a idade ideal para começar a fazer a proposta do Natural Face, eu falo, gente, no jardim da infância, sabe, assim, maternal, quando a criança entra, a criança já vem preparada. Se a gente pensar numa criança mastigando, a maioria das crianças mastigam com a boca aberta, porque tem muita mobilidade nessa estrutura aqui, na articulação temporomandibular, né, que é o principal músculo dessa articulação é o masseter, que é o músculo da raiva. Quando você tá com raiva, você fecha, trava o masseter. E a criança, quando vai mastigar, os ligamentos estão frouxos, ela vai fazendo assim. Só que ela precisa ter uma pressão intraoral. Então a boca, o lábio tem que se tocar sem força, mas esse movimento deve continuar. E o que a gente vai fazendo, o que a gente observa numa idade mais avançada, é que esse movimento vai ficando cada vez mais limitado, né? E essa é a nossa proposta, não deixar esse movimento ficar limitado na hora da fala, na hora da mastigação. Então, mastigar dos dois lados é super importante. E para isso acontecer, gente, o dentista tem um papel fundamental. Eu fico vendo aí tantos dentistas, às vezes, se preocuparem antes em colocar uma toxina botulínica, em colocar o preenchimento. E, na minha opinião, o dentista é o profissional principal quando a gente pensa em estética. Porque se a gente não tiver os dentes alinhados, eu vou ter um desequilíbrio no meu rosto inteiro. Se eu tenho uma obturação mais alta de um lado, eu vou ter uma mastigação unilateral e a minha musculatura vai começar a ficar torta. Eu vou desenvolver uma assimetria. Tem um autor, é o Moss, né? Ele fala muito da matriz funcional de Moss. Tudo começa pela boca, né? Por essa articulação. Se eu tenho um desequilíbrio aqui, eu vou ter desequilíbrio no ombro, eu vou ter desequilíbrio no quadril, eu vou ter desequilíbrio no joelho, né? É o esquema de Brode também, que foi um outro autor que eu me baseio muito, que ele considerou esse esquema, né? Isso aqui tem que estar
em equilíbrio. Tem muitas pessoas que às vezes têm problema na coluna e às vezes tudo começou por um problema na oclusão. Né? Se a oclusão não está estabilizada, não é só por estética, você não tem que procurar um ortodontista, por exemplo, só em função da estética para o dente ficar retinho e alinhado, mas principalmente você deve procurar um ortodontista para ter os dentes em oclusão, e a gente está o tempo inteiro mudando. Imagina um carro, você vai lá e faz a funilaria inteira do carro, você anda no carro 2, 3 anos, ele vai se desgastar. A mesma coisa, gente, é com os nossos dentes. Às vezes alguns pacientes falam para mim, mas eu coloquei aparelho e vou ter que colocar de novo. A gente sempre tem que estar olhando, porque a gente está sempre mudando, né? As estruturas ósseas estão sempre mudando. A língua tem uma força de 500 gramas, então a maneira como eu falo, a maneira como eu vou estar utilizando essa musculatura, se eu ponho mais tensão aqui, eu vou estar forçando aquele lugar o dia inteiro. Então, nada mais lógico do que a gente passar por essa funilaria. Se o carro passa, porque a nossa boca, né, não tinha que passar também, para garantir esse equilíbrio, né? Então, fica aí a dica, prestem bastante atenção na arcada dentária. Antes de pensar em ficar corrigindo o desequilíbrio, se enchendo de preenchimento, se enchendo de botox, vamos pensar aí em como que tá a articulação, né? Colocar esses músculos para funcionarem de uma maneira equilibrada, porque se tudo isso estiver funcionando de uma maneira equilibrada, a gente vai diminuir a quantidade, principalmente, que a gente está aplicando dessa a quantidade da aplicação, né? E a toxina botulínica, ela é dose dependente, ou seja, quanto mais eu preciso aplicar. Né? E o que acontece? Qual que é o papel do Botox? Né? Como que o Botox funciona? O Botox, ele encapsula acetilcolina. Então, eu tô tensa, eu mando uma mensagem pro meu cérebro libera acetilcolina no músculo e o músculo vai ficar tenso. Aí o Botox vem e encapsula a acetilcolina, não deixa a acetilcolina liberar no músculo. Aí o que acontece? A primeira vez que a pessoa aplica a toxina dura bastante. A segunda vez já não vai durar tanto. Não é porque a qualidade caiu, não é isso. É porque o seu organismo já vai entender, que já vai saber, a acetilcolina já vai ficar esperta em relação àquela toxina, porque ela já é conhecida. Então ela vai se livrar dela o mais depressa possível. Né? Então, o que eu proponho no Natural Face é a técnica do transpore, que é baseada no trabalho do Pavlov, que trabalhou com condicionamento para a gente condicionar a musculatura. Né? Então, por exemplo, essa musculatura aqui, occipito frontal e corrugador dos supercílios, é super importante a gente tirar o excesso de tensão na hora da fala. Imagina se eu ficar falando, né, e ficar colocando muita tensão aqui. Muita ruga aqui é sinal de preocupação, é o intestino sobrecarregado, tudo isso é importante pesquisar. Mas é importante também eu desbloquear, né? Eu trabalhar esse condicionamento para na hora da fala, na hora da mastigação, eu colocar força nos músculos adequados. Ou seja, eu preciso colocar força sempre no meu zigomático maior, que é esse músculo que ele tem origem no osso zigomático e inserção aqui no cantinho da boca. O zigomático, quando a gente é pequeno, ele tem uma atividade elétrica maior. Aí o que vai acontecendo no dia a dia? A gente vai perdendo a atividade elétrica do zigomático. Né? O zigomático, se vocês querem saber como que o zigomático de vocês está funcionando, faz esse movimento aqui, ó. Faz uma boca de ó. Olha ele aqui, ó. Ele faz o desenho certinho, quando ele tá bem tonificado. E tenta dar um sorriso, mas não pode separar os lábios, ó. Tem que subir. O que acontece no dia a dia? O músculo que separa o cantinho da boca é o risório. Então, o risório, quando a gente sorri, o risório faz isso aqui. O zigomático maior tá aqui. O que vai acontecer? Quando o risório vem pra cá, o zigomático faz isso. Aí a bochechinha vai ficando aqui em cima e ela subiu. Né? Então, quando a gente é mais novo, tem várias questões envolvidas, tá, gente?
tem questão da pele, tem do colágeno, da elastina, tem tudo isso aí. Isso aí, eu tô falando da questão muscular, o que acontece ali no músculo. Então, o que acontece? Quanto mais tensão eu ponho aqui, menos força eu ponho aqui, menor vai ser a atividade elétrica desse músculo risório que vai levantar a bochecha. Aí, esse daqui, ele já levanta a bochecha porque ele vai fazendo esse movimento aqui e aqui, certo? Aí, o que acontece? Esse aqui vai ficando preguiçoso, vai falando, opa, tem alguém aqui que mexe comigo. Então a gente vai deixando de usar ele na mastigação, a gente vai perdendo a consciência, a gente vai perdendo o amor pelo músculo. Eu sempre eu gosto de começar a minha terapia perguntando para os meus pacientes, o que é o amor para você? O que é o amor para você? Tem um professor, Dalmo, vai estar lá no congresso. Quem estiver lá no congresso, escuta a palestra dele, que é maravilhoso. Ele fala que amar é dar atenção. E o que a gente vai fazer aqui para a musculatura facial é amar os nossos músculos, é dar atenção para os nossos músculos, é conhecer essa musculatura, né, que está aqui para nos servir. O nosso corpo é um templo sagrado, ele está aqui para servir, não tem como separar assim, uma pessoa é muito vaidosa, está muito apegada à carne, né? Vamos trabalhar só o espírito. Gente, é tudo junto, é tudo uma coisa só. Se você não cuida bem do seu corpo, que está emprestado para você, né, se alimentando mal, colocando um monte de toxina no seu corpo, tem um preço a se pagar, porque nada no universo fica sem pagamento, né? É um ledo engano achar que às vezes a gente pode fazer as coisas que não vai ter uma cobrança, porque tudo que se faz aqui vem a conta, o universo manda. Se não vem nessa vida, vem em outra, mas a conta chega. Então, nada melhor do que cuidar bem dos nossos músculos. Então, esse trabalho, a gente vai aprender a colocar força no zigomático maior, né? Colocar força aqui, tirar a tensão daqui. Então, não é fazer só um monte de careta na frente do espelho, mas é entender que eu preciso tirar a tensão daqui. Outra coisa importante, aonde eu tenho tensão, eu não tenho ganho de tônus, né? Então dificilmente eu vou ganhar tônus. Então, se eu tenho um rosto muito tenso, se eu utilizo um monte de aparelho para ficar me dando choque, aquilo me dá tensão, eu vou envelhecer em vez de rejuvenescer. Eu vou estar contribuindo ainda mais para o meu processo de envelhecimento. Então, eu preciso, primeira coisa, tirar a tensão. Então, no programa, eu passo pelas técnicas da primeira etapa, todas as técnicas baseadas em tirar a tensão. O primeiro passo, identificar se você tem bruxismo, né? Aí eu coloco um teste lá para a pessoa saber se tem bruxismo, se não tem, né? Se você acorda com muita dor de cabeça, se você tem o dente aqui todo retinho, aqui desgastado, ou se tem alguma fissura, é importante olhar para isso. Se você tem um problema na articulação temporomandibular, né? Se você tem uma DTM, é importante a gente... Opa, aí. É importante você fazer esse diagnóstico, porque se você estiver colocando tensão aqui, sua bochecha vai cair. Então, esse equilíbrio é importante. Então, a primeira etapa é toda para soltar a musculatura. A segunda etapa é para a gente fazer os movimentos fisiológicos que vão ajudar, né? Para trabalhar aqui, esse exercício é um exercício interessante, né? Que você dá, quanto mais flácido tá o meu palpebral, mais eu vou ficar fazendo isso aqui com a testa, porque o organismo, ele é organizado. Então, ele vai tentar proteger a gente. E se isso aqui ficar flácido, eu não vou conseguir enxergar. Então, tem várias pessoas que numa idade mais avançada fazem a blefaroplastia, que é essa cirurgia aqui para retirada de pele dessa região, para conseguir enxergar. Inclusive, plano de saúde cobre, porque não é nenhuma questão estética, é uma questão de funcionalidade, né? Senão a pessoa não consegue enxergar. E aí o organismo, para manter a gente enxergando, começa a fazer isso. Só que isso daqui vai vincando a testa, que é uma isotonia. Agora, esse movimento, quando eu ponho a mão, porque a pele nunca pode ser dobrada, e faço isso daqui, eu faço uma isometria. Conto até 8, toma cuidado para não colocar tensão nessa região. Então, sempre é interessante
chamar atenção assim para o corpo todo, né? Para essa postura do pescoço, é super importante. E aí põe a mão, segura, soltou. E vem e posiciona o seu músculo para ele ficar numa posição adequada no dia a dia. Né? Então, esses movimentos, esse para dar força aqui para a pálpebra, né? Para trazer tônus para essa região, trazer tônus para cá, trazer tônus para cá. E aí, o que eu trazer um tônus aqui para o digástrico, para a língua subir, para minha laringe ter essa mobilidade, para a epiglote descer, para a comida ir para o lugar certo, para a respiração acontecer. Pessoas que respiram pelo nariz vão ter mais flacidez na pele, então não adianta ficar fazendo 1000 tratamentos estéticos e ficar respirando mal, né? Ficar principalmente respirando mal quando vai na academia. Isso é muito importante porque você vai mexer com todo o seu sistema linfático, você vai mexer com a oxigenação do seu corpo e você vai favorecer a flacidez em vez de trazer mais tônus para sua pele, para sua musculatura. Ufa, falando rápido pra caramba. Então é isso, gente. Fica aqui meu apelo para vocês. Eu tô chamando atenção para funções básicas do nosso dia a dia. Uma boa digestão é essencial para o processo de rejuvenescimento, né? E a boa digestão depende também de uma respiração boa. O que é um respirar mal? Respirar mal é quando eu tenho uma respiração curtinha, eu respiro só aqui, né? Então eu vou favorecer a minha ansiedade. Então, uma respiração completa, ela vai abaixar o seu diafragma. Então, quando você faz um trabalho de respiração, você reposiciona os seus órgãos internos. Se você fica com uma respiração curtinha, o seu diafragma, que tem capacidade para 4 litros de ar, ele vai ficar armazenando só 1 litro, então ele vai ficar bem em cima. A gente precisa abaixar o diafragma para melhorar o funcionamento do intestino, porque quando ele está mais baixo, o meu intestino fica bem posicionado, o meu estômago, o processo digestivo vai acontecer de uma maneira muito mais eficiente. E a digestão começa com uma boa mastigação, com uma boa trituração, para acontecer de uma maneira eficiente. O intestino que vai... a gente tem mais terminação nervosa no intestino, né, do que no próprio cérebro. Todo mundo fala que o intestino é o segundo cérebro e tem muita gente já considerando o intestino como nosso primeiro cérebro. A gente metaboliza os nutrientes lá, então é importante a integridade da nossa microbiota e começa com uma boa mastigação. Se eu fico com movimentos limitados, movimentos que não trabalham todo esse equilíbrio dessa musculatura, eu vou comprometer também a minha saúde, não só pela qualidade do alimento que eu estou ingerindo, né? Se eu estou comendo muito açúcar, farinha branca, tudo que envelhece a gente, né? Em relação ao alimento, quanto mais de verdade, melhor. Acredito que é o primeiro cérebro. Na meditação, ótimo, a respiração da meditação, é bastante interessante. Então, eu vou falar sobre alguns exercícios, gente, principalmente os que são contraindicados, porque a minha proposta aqui não é ginástica facial, não é sair fazendo um monte de movimento, nem de careta, né? Mas é sim chamar atenção para o autoconhecimento, para uma boa digestão, para você utilizar os seus músculos com amor, com atenção. Se você aprende os movimentos fisiológicos, você vai ter muito mais atenção na hora de mastigar um alimento, na hora de respirar, né? Vai dar vida para esse músculo. Por exemplo, esse livro que eu tô lendo, que eu tô mostrando para vocês, é um livro bem antigo sobre ginástica facial isométrica. Americano tem muita mania de programa de exercício facial. Então, na primeira semana, solta lá uma quantidade de exercício. Segunda semana, um tanto de exercício. Eu particularmente não gosto disso. Tem um monte de exercício que eu contraindico, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, e o porquê que eu contraindico.
porque eu acredito no movimento fisiológico, eu acredito na função, eu acredito que a gente tem que treinar alguns movimentos para a gente utilizar a musculatura no dia a dia de uma maneira eficiente. E é isso aí que vai trazer tanto benefício estético quanto funcional. Então aqui, ó, esse livro da ginástica facial, da Marguerite Petchkova. Vou falar, tem muito exercício aqui, vamos falar sobre alguns aqui. Ó, esse exercício, tá? É esse livro aqui, Ginástica Facial Isométrica. Quem tá pedindo para eu repetir, é só voltar um pouco o vídeo, que aí você consegue assistir, e aí para quem tá assistindo não fica chato, eu não fico sendo repetitiva. Então, ó, ela fica ensinando a ficar fazendo isso aqui. Vai acentuar mais essa ruga aqui. Então, o trabalho aqui que eu faço é alongar esse zigomático maior, né? Fazer o alongamento. Quanto mais eu alongo a fibra muscular, mais ela vai funcionar de uma maneira equilibrada. O simples fato de eu falar, acontece uma quebra de colágeno, tá? Ó, eu tô movimentando, aí quando eu dou risada. O importante de uma risada, por exemplo, é trabalhar com os músculos alongados. O músculo tem memória. Se a gente alonga a musculatura, os movimentos vão ser muito mais harmônicos. Então, se eu sorrio e sorrio usando a musculatura da bochecha, sem usar o meu orbicular dos olhos, né, eu vou ter menos contração aqui. Então, esse exercício, por exemplo, ele favorece uma estética ruim, né? Ele tá acontecendo quebra do colágeno, nenhum movimento que eu vou trabalhar aqui, os movimentos fisiológicos, vão estar tendo quebra, dobra de pele, para não acontecer a quebra do colágeno. Então esse de jeito nenhum, né? Esse então piorou, tá mandando puxar para baixo. O que eu tô fazendo? Aqui tem o abaixador do ângulo da boca. Então eu tô fazendo isso daqui. Aí vai acontecer que eu vou ficar com a boca mais caída, vai acentuar o bigode chinês, né? Vou ficar com isso daqui mais acentuado. Então, na verdade, eu trabalho para aumentar a propriocepção. Esse músculo aqui, ó, ele tem que estar alongado, né? Ele tem que estar alongado, e se ele fica hiperativo, a gente vai ficando com a boca para baixo, né? E aí não é legal para estética. Aqui ela ensina a fazer isso com os dois músculos, tá? Outra coisa, lá no laboratório, né, quando a gente vários fonoaudiólogos fizeram vários estudos para entender muito da ginástica facial. Então, tem esse exercício aqui, ele contrai aqui o platisma. O platisma é esse músculo que é igual uma folhinha, tá? Que tá aqui no pescoço. E aí, o exercício é esse. Quando eu contraio o platisma, eu tô puxando toda a minha musculatura para baixo. Então, eu tô favorecendo a queda, a flacidez. Então, esse exercício, pelo amor de Deus, não façam. E agora tá super na moda nos Estados Unidos, em Nova York, já tem uma academia para face. Europa também já tem bastante academia para o rosto. Acho que é Face Love Fit, chama. E então, assim, lá eu não sei se eles vão trabalhar isso, mas se por um acaso alguém que estiver aí me assistindo vai saber o que não pode fazer. Então, se estiver favorecendo esse movimento, por exemplo, não é para fazer. Pescoço é para alongar, né? Alongar, tirar a tensão do pescoço para a musculatura supraioide conseguir subir e você engolir de uma maneira adequada para não ter ruga aqui e nem flacidez no rosto inteiro. Então, esse exercício do pescoço só piora. Ó, isso, gente, nem pensar. Por que você vai estar favorecendo esse movimento aqui de boca para baixo? Também não indico. Aqui, esse é legal, ó, com a boca fechada, fazer um ó, repetir com a boca aberta. Esse do ó, tá vendo que ela tá trabalhando aqui o zigomático maior, que eu falei pra vocês? Que não, tem exercício bom, ó. A resposta foi na hora. Só que, se eu fizer com ruga, ó, eu posso fazer uma boca em ó e subir o meu zigomático, ó. Esse levanta a bochecha.
Mas se eu fizer colocando muita atenção aqui, eu vou ganhar ruga aqui. Então, eu prefiro fazer esse com a boca bem aberta, tá? Para trabalhar o tônus aqui dessa musculatura. E eu chamo bastante, aqui ó, que ela fez com a boca aberta. Esse exercício é ótimo para levantar a bochecha, tá? É um exercício que a gente aborda no Natural Face, porque ele vai favorecer o tônus da bochecha. Esse daqui já não precisa ficar trabalhando essa boca torta, né? Não tem fonema que fica fazendo isso, né? Eu sigo muito o trabalho para os fonemas, para o ponto articulatório, para o modo articulatório acontecer da maneira mais harmônica possível. Então, esses exercícios do Natural Face são mais de 40 exercícios, deu mais de 3 horas de curso, é bastante tempo. Eles são ótimos para quem trabalha com a voz, quem é profissional da voz, porque vai favorecer uma projeção vocal adequada. Olha, quantas vezes por dia, por semana fazer? Depende da pessoa. Se a pessoa gosta muito de se trabalhar na hora de fazer, lavar o rosto, passar um creme, e quiser fazer e sentir à vontade, pode fazer séries de 15, né? 3 séries de 15 é legal. Agora, se a pessoa não gosta de fazer e vê aquilo como uma obrigação, o mínimo possível, o tanto que é bom para ela. Então, cada pessoa tem o seu tempo suficiente. Não existe uma regra, né? Então, não é o meu caminho, não significa que foi bom para mim, não significa que ele vai ser bom para você. Então, existe aí um meio termo para a pessoa. Por isso que eu chamo atenção para a gente conhecer, para a gente se conhecer, né? O autoconhecimento através da musculatura facial, ele é essencial. Então, se te dá prazer trabalhar com os músculos faciais, pode fazer mais vezes. Se isso não te dá prazer, não faça, né? Então, não fazer nada por obrigação, mas fazer coisas que tenham a ver com você. Colocar a língua no céu da boca para passar o creme no pescoço faz mal? Não, pelo contrário. É ótimo. A língua no dia a dia, ela tem que ficar na papila palatina, tá? Ó, ela fica aqui, não empurra o dente, logo atrás e fecha. Então, se você pegar a língua, dividir a língua em 3 partes, o terço anterior tem que ficar lá em cima, tá? Não é igual, a língua não fica igual uma bailarina, assim, durinha, não. Ela fica assim, né? Com tônus adequado. E se a língua fica nessa posição, eu vou estar trabalhando para um posicionamento adequado aqui da minha musculatura supraioide, tá? Peraí, no Natural Face tem para quem tem problema da TM. Os exercícios do Natural Face são fisiológicos, tá? Nenhum nenhum exercício lá é prejudicial. O que eu oriento, eu coloco um teste de ATM lá, eu faço algumas perguntas para a pessoa pensar, né? E para ela procurar um profissional, um dentista, tem que estar fazendo o trabalho integrado ao dentista. E aí a fase 1 é super indicada para quem tem um problema da ATM, não tem problema nenhum. A fase 2, se o problema é mais sério, eu peço para fazer os movimentos bem devagar, de preferência com a supervisão de um profissional junto. Pode ir seguindo aqueles exercícios, os exercícios estão todos separados por área. Eu começo explicando a origem da ruga, cada ruga. Gente, é mais de 3 horas, aula pra caramba. Eu falo de cada ruga, para a pessoa entender, para a pessoa também fazer o diagnóstico e saber procurar ajuda, né? Então, assim, ele é um pontapé inicial para você. Não tem perfil, é aqui na Vida Quântica, né? Eu, Caroline, eu não coloquei o nome do nosso IG, nem de Natural Face, porque eu gosto de trabalhar com tudo que está relacionado a vida. Então, o Natural Face ele é mais específico, é um trabalho bem voltado para a musculatura,
né? Então, o método, ele inclui mais coisas, porque inclui a indicação de suplementos, descobrir qual diátese a pessoa tá, usar estratégias para alcalinizar, né, mais abrangente. O Natural Face é bem específico para a musculatura facial, para organizar os músculos faciais, para a gente realizar as funções de uma maneira bastante adequada. Então, vamos passar mais alguns exercícios aqui. Esse daqui tá forçando muito o cantinho do lábio aqui, ó, tá vendo? Aqui é o modíolo. Aqui tem encontro de várias fibras musculares. Então aqui sai zigomático menor, zigomático maior, bucinador, que é por dentro, que é um músculo que a gente trabalha na mastigação. Então, e ele é considerado a cintura da face. Então, se a gente trabalhar com ele na mastigação, a gente vai passar 1 hora por dia, de alguma maneira, trabalhando com esse músculo. E aí, quando eu trabalho fazendo essa força aqui, eu estou contribuindo para aumentar a tensão aqui no modíolo. Isso vai trabalhar a tonicidade dos músculos levantadores da bochecha. Não é legal. Ó, esse, tá vendo? Tá favorecendo aqui a ruga. Então, esse eu contraindico. O que eu indico é o ó, mas não pode separar a boca, não pode deixar de fazer ó. E aí eu subo, ó, o meu zigomático subindo. Assim. Deixa eu ver mais alguns aqui. Esse rosto é favorável, né? Ele vai estar trabalhando, mas se parecer ruga na testa, já prejudica, né? Esse aqui é o exercício de bocejar. Ele é bom porque ele solta toda a musculatura, ele dá propriocepção pra gente tirar as tensões do dia a dia. Gente, esse é terrível. Abrir as narinas, né? Vai ensinar a ficar com o narigão. Quando a gente tem esse músculo aqui, né, muito trabalhado, né, muito tenso, eu vou ficar com uma ruga aqui, ó. Sabe a pessoa que tem uma ruga aqui? É igual uma colcha. Se eu puxo as laterais assim, vai fazer um vinco aqui. Então, se eu fico puxando aqui, eu vou fazer um vinco aqui. Então, aqui, na verdade, ó, a gente faz um trabalho para soltar esse músculo, para segurar. Então, fazer alguns movimentos segurando esse músculo para ele não entrar em hiperatividade ajuda a tirar essa ruga daqui. Encher a bochecha de ar é bom? É bom, desde que você não coloque muita tensão aqui no lábio, né? O lábio ele tem que grudar um no outro para causar uma pressão intraoral, para disparar o reflexo da deglutição. Nunca com muita força, tá? Então esse do nariz é contraindicado. Esse também é terrível, ó, exercício do cheiro ruim, que é esse aqui, para ficar com um monte de ruguinha aqui, que é a ruga também que o alérgico costuma ter, né? Que você fica passando a mão assim, ó, o nariz fica escorrendo, e aí vai ficando com um monte de ruga aqui. Pera lá, gente, senão já respondi. O que você indica para olheiras? Olheiras está muito relacionado a rim. Então fica de olho se você está comendo muito carboidrato. O rim está relacionado a medo. Então é importante a gente olhar com bastante carinho. Eu trabalho com uma frequência vibracional, tem exatamente a frequência do rim. Identificar esses pontos de medo no dia a dia. E um exercício bom para essa região aqui é o alongamento do orbicular dos olhos. Então, se tá com a olheira, né? Se ela tá inchada, se apresenta bolsa, drena essa região. Então, lá eu ensino a fazer a drenagem completa, mas o ponto principal da drenagem é esse aqui. Então, a gente tem que esvaziar esse linfonodo aqui pra vir. E aí, aqui tem linfonodo. Ó, os 3 principais, tá, gente? Aqui embaixo da orelha e aqui na frente. E aí, ó, eu carrego, a pele não pode dobrar, então eu traciono com essa mão aqui. E aí, ó, eu trago o líquido aqui pra dentro, trago pra dentro. E aí eu venho, ó, ponho pra cá, ó, venho, é esse caminho aqui, tá? É esse caminho para drenar esse líquido. No curso Natural Face eu ensino certinho como que vai fazer essa drenagem no dia a dia para drenar o líquido, para tirar
o excesso de líquido que fica aqui, né? O excesso de toxina. Por isso que o exercício físico é extremamente importante para quem tem bolsa. Primeiro porque vai trabalhar essas questões do medo, né? E vai trabalhar também o sistema linfático. Vai ajudar a acontecer, né, essa drenagem linfática de uma maneira natural. Só funciona com olheiras inchadas ou com pigmento também? Então, tem que descobrir, existem várias causas, pode ser a causa vascular também, então existem alguns cosméticos naturais que podem estar ajudando. Uma dica boa é passar, para quem me perguntou, olheiras inchadas que tá muito escura. Faz uma mistura com dolomita, que eu trabalho com a do Dr. Kenny, eu até coloquei dica essa semana aqui, o óleo essencial, o óleo vegetal de rosa mosqueta, e põe uma gotinha do melaleuca, e eu gosto de colocar umas gotinhas de vitamina E, né? Faz a pastinha, passa, pode passar no rosto inteiro, ajuda a clarear bastante as olheiras. Natural Face, peraí gente, seu curso deve ser ele vai ser online. Não, ele vai ficar numa plataforma. O curso Natural Face vai ser lançado lá no congresso do Deepak Chopra, em São Paulo, no Teatro Bradesco. E eu vou transmitir tudo por aqui, pelo meu IG. Vou estar lá ao vivo, vou estar com o stand do Natural Face lá. E a partir de sexta-feira ele vai estar disponível, vai estar com preço promocional de congresso. Então, quem quiser é só olhar lá, que o preço para quem está no congresso ou para quem está me acompanhando aqui na Vida Quântica vai ser o mesmo. Eu vou garantir um preço promocional para todos os meus seguidores, né? Então, deixa eu ver aqui. Ó, quem tem assimetria, gente, lá no curso eu levanto várias causas dessa assimetria. É importante entender a causa. Então, o curso Natural Face, ele vai dar assim, imagina, são 3 horas falando sobre qual cosmético usar. Lá tem um monte de receitinha. O sabonete, por exemplo, que a gente usa, ele é muito abrasivo, então se ele tem parabeno, se ele tem triclosan, tem que ficar de olho nesses ingredientes que tem o nosso sabonete. Se ele faz muita espuma, hoje em dia eu não lavo mais meu rosto com sabonete. Eu utilizo muito uma receita da Carol Cronenberg, que é a base de mel, mas aí quem é vegano pode usar a glicerina vegetal. E eu coloco óleo vegetal junto. Essa semana até fiz eu usei o óleo de linhaça, mas cada vez eu uso um óleo, eu alterno. Eu explico direitinho qual óleo vai usar e qual é bom para quê, entendeu? Aí coloco o óleo essencial de limão, que ele é fotossensível. Quem usa óleo essencial de limão não pode sair no sol, mas para lavar o rosto ele é legal, porque ele traz uma limpeza legal, né? Dá uma sensação de limpeza ao mesmo tempo que fica hidratado o rosto, porque não perde a oleosidade. O que acontece com sabonete normal ele carrega junto a sujeira, né? O sabonete, junto com a sujeira, ele carrega a proteção da nossa pele. Então, tem uma opção para quem é vegano. Aí tem que não utiliza mel. Aí tem uma opção para colocar uma outra coisa, né? A gente tira o mel. E ele tem também o pó de café nele. Eu coloco um pouquinho de dolomita. Eu faço uma mistura, deixo dentro do box do banheiro. Então dá para lavar o corpo inteiro e também o rosto, para não perder a proteção do rosto. Bom, nossa, 1 hora já aqui falando. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida aí? Eu vou deixar sempre o link no Stories, na minha bio. E essa live, ela vai ficar 24 horas aqui disponível.
tudo isso que eu falei tá no curso. O curso ele começa falando bastante dessa questão do diagnóstico, ajudando vocês a fazerem um diagnóstico para saber se tem algum problema, para procurar, né, qual profissional procurar para resolver o problema na causa. Então, se tem algum impedimento mecânico para respiração nasal acontecer, a gente tem que respirar pelo nariz. Estão me pedindo exercício para papada. Bom, a papada ela está muito relacionada a uma flacidez do digástrico. Então, tem alguns exercícios que eu indico para fortalecer o digástrico. Então, o jeito que você posiciona a sua língua no dia a dia vai ser essencial para o bom funcionamento, para o bom posicionamento, né? Para a gente não ficar com a papada solta aqui. Então, a língua aqui nessa região da papila, que a gente já falou lá no começo, né? Apertar a língua aqui e segurar. Cuidado para não colocar tensão no masseter. Deslizar a língua para frente e para trás, eu estou tonificando o meu digástrico. Isso vai favorecer uma deglutição mais harmônica. Então, quando eu for engolir, lembra, a gente engole 2.000 vezes por dia. E aí, se eu fizesse esses exercícios, esses movimentos fisiológicos e engolir de uma maneira adequada no meu dia a dia, com consciência, com amor, eu vou estar realizando 2.000 exercícios por dia, sem parar nada na minha vida, porque eu já vou ter que comer 1 hora por dia, então eu vou ter que engolir saliva, vou ter que engolir a água, né, o suco. Então, só de fazer esse movimento, na hora que eu vou engolir, a água vai em cima da língua e aí o terço anterior da língua apoia na papila e aí eu disparo o reflexo. Eu costumo comparar o ato da deglutição com o ato de dar de ponta numa piscina. Você precisa dar um galeio, né? Você precisa dar um impulso. Então, esse impulso não pode ser dado pelo lábio. Se você der pelo lábio, sua laringe vai ficar flácida, você vai começar a ter engasgo e vai começar a ter um monte de ruga. E além de ter papada. Então, o impulso tem que ser dado com a língua para evitar que essa região aqui fique flácida. Tem alguns cosméticos também para usar. Essa máscara de argila é bem indicada, né, para trabalhar com a flacidez. Compressa de babosa, uma coisa legal para trabalhar, principalmente, existe a flacidez muscular e existe a flacidez tissular, né, que é a da pele. Então, com o músculo a gente faz isso. E tem 1 minuto restante, minha live tá esgotada. O Instagram me avisou aqui que eu tenho 1 minuto e 52 para terminar esse encontro aqui. Então, uma outra coisa é você pegar a babosa, bate com água, faz gelinho e aí você passa esse gelinho nessa região, no rosto inteiro, né? Que vai vai trabalhar essa flacidez. O cosméticos, esse que eu falei é da Carol Cronenberg, ela tá no Rio de Janeiro. Eu vou colocar o Instagram dela. Tem muita coisa legal lá que ela fabrica. Existem alguns cosméticos que eu gosto bastante, né? Eu gosto da BioArt, eu uso a base da BioArt. Lá no curso eu ensino, eu utilizo a base da BioArt como um protetor. Lá no curso eu ensino tudo isso. O curso vai estar disponível para aquisição a partir de sexta-feira agora, lá no congresso. Eu vou passar tudo por aqui, eu vou passar o link para as pessoas adquirirem. A gente tem um número aí para estar conseguindo, né? Eu não posso também ter muita gente, porque senão a plataforma também que vai estar hospedado o curso, que são mais de 3 horas de curso, tem muito exercício, o curso está todo dividido em fases, né? Vai ter um preço promocional para o congresso, mas aí eu passo direitinho tudo aqui para vocês. Gente, tem 20 segundos. Olha, foi um prazer encontrar aqui com vocês. Eu estava sumida porque eu estava preparando esse curso, estava reunindo todo o meu conhecimento desses 20 anos aí de atendimento para colocar nesse curso de uma maneira muito legal, que vocês façam assim muito proveito e trabalhem com uma estética bem legal.